Algumas histórias começam com um encontro. Outras começam com medo. Essa começou com uma noite que poderia ter terminado muito diferente. Um policial, uma garota sozinha e uma escolha que mudou tudo. Mas o que eles não sabiam é que o amor nem sempre chega fácil. Às vezes ele vem com silêncio, com distância e com decisões que podem separar ou unir duas pessoas para sempre. Essa é uma história sobre risco, sobre sentimento e sobre escolher ficar, mesmo quando tudo parece difícil. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde essa história está chegando. A cidade nunca dormia, mas naquela noite ela parecia mais pesada. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, enquanto o som distante de sirenes cortava o silêncio como um aviso. Algo estava prestes a acontecer. Fernando apertava o volante com força. Policial há mais de 6 anos. Ele já tinha visto de tudo. Ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Mas a verdade, algumas coisas ainda abalavam. O rádio chiou. Unidade 12, ocorrência em andamento. Possível tentativa de assalto, Rua das Acácias. Fernando respirou fundo. Tô a caminho. Ele acelerou. A sirene ligou. E em poucos minutos, tudo mudaria. Do outro lado da cidade, Letícia segurava a bolsa contra o peito, o coração acelerado. Ela sabia que não deveria ter saído tão tarde, mas precisava. Sempre colocava os outros antes de si mesma. E agora estava ali, sozinha, com passos atrás dela, mais rápidos, mais próximos. Ei! A voz masculina fez seu corpo travar. Ela virou lentamente. 2 homens. Olhares errados. Intenção pior ainda. Passa tudo agora. O mundo pareceu diminuir. O som da cidade desapareceu. Só restava o medo e o silêncio. Até que o barulho da sirene se fez presente. Fernando saiu da viatura antes mesmo dela parar completamente. Polícia, mãos na cabeça. Os 2 homens correram. Um deles tentou puxar a bolsa de Letícia. Fernando reagiu rápido. Correu. Adrenalina pura. Em poucos segundos derrubou um deles. O outro fugiu. Mas naquele momento, não importava. Porque quando ele olhou para trás, ela estava lá. Parada. Assustada. Mas ilesa. Os olhos dele se encontraram. E por um instante, tudo ficou em silêncio. Você tá bem? A voz dele saiu mais suave do que ele esperava. Letícia demorou alguns segundos para responder. Acho que sim. Ela tentou sorrir, mas as mãos ainda tremiam. Fernando percebeu. Ei, acabou. Tá tudo bem agora. Ela assentiu, mas algo dentro dela ainda estava acelerado. Não era só o medo. Era outra coisa. A noite continuava, mas algo tinha mudado. Letícia estava sentada na calçada, tentando recuperar o fôlego. Fernando falava com a central, mas seus olhos voltavam para ela o tempo todo. Suspeito detido, apoio a caminho. Ele desligou o rádio. Caminhou até ela. Você quer que eu chame alguém, família, amigo? Ela negou com a cabeça. Não, eu tô sozinha. A resposta saiu baixa, mas carregava mais do que parecia. Fernando sentou ao lado dela. Manteve uma distância respeitosa, mas suficiente para mostrar que estava ali. Isso não devia ter acontecido com você. Letícia soltou um leve suspiro. Essas coisas acontecem, né? Ele olhou para ela. Sério. Não devia. Silêncio, mas não desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que conecta. Qual seu nome? Letícia. Fernando. Ela repetiu mentalmente, como se quisesse guardar. Obrigada, Fernando. Ele assentiu, mas não respondeu na hora, porque pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia exatamente o que dizer. Você mora perto? Algumas ruas daqui. Eu te levo. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Durante o caminho, nenhum dos 2 falou muito, mas o silêncio dizia tudo. Quando chegaram, Letícia abriu a porta. Mas antes de entrar, parou, olhou para ele. Que eu não sei como agradecer. Fernando apoiou o braço na porta da viatura. Às vezes, só ficar bem já é suficiente. Ela sorriu. Dessa vez, de verdade. Mas antes de fechar a porta, disse: A gente vai se ver de novo.
Ele ficou em silêncio por um segundo. Um segundo que pareceu longo demais. Talvez. A porta se fechou. Fernando ficou ali por alguns segundos, sem ligar a viatura, sem falar nada, porque ele sabia que aquilo não tinha sido só uma ocorrência. Os dias passaram, mas aquela noite não saiu da cabeça de nenhum dos dois. Fernando tentou voltar à rotina. Ocorrências, relatórios, plantões longos. Mas em meio a tudo isso, o nome dela aparecia na mente dele. Letícia, do outro lado da cidade. Letícia também tentava seguir normalmente. Trabalho, casa, silêncio. Mas agora havia algo diferente. Ela olhava o celular mais vezes, como se esperasse algo, ou alguém. E então, o destino decidiu agir de novo. Era fim de tarde, um daqueles dias comuns, até deixar de ser. Fernando entrou em uma cafeteria. Precisava de um café forte. A noite anterior tinha sido longa. Um café preto, por favor. Ele pegou o celular distraído, mas antes que pudesse olhar a tela, ouviu uma voz. Fernando? Ele congelou por um segundo. Conhecia aquela voz. Quando levantou o olhar, ela estava ali. Letícia. Oi. Ela sorriu, surpresa, mas feliz. Fernando soltou um leve riso, ainda incrédulo. Eu não acredito nisso. Eu também não. Por alguns segundos, os dois ficaram ali, como se o tempo tivesse desacelerado. Você vem sempre aqui? Comecei a vir, recentemente. Ele sorriu de lado. Interessante. Eles sentaram juntos. O café chegou, mas quase esfriou, porque a conversa finalmente começou. Falaram sobre coisas simples, trabalho, rotina, coisas do dia a dia. Mas por trás disso, havia algo mais, conexão. Fernando percebeu que com ela era diferente. Ele não precisava pensar tanto no que dizer. As palavras simplesmente vinham. Letícia, por outro lado, se sentia confortável, como se conhecesse ele há mais tempo do que deveria. Eu pensei em você depois daquele dia. Fernando falou sem perceber, e quando percebeu, já era tarde. Letícia não respondeu de imediato, só olhou para ele. Eu também. Silêncio. Mas dessa vez, carregado de algo novo. O café acabou, mas nenhum dos dois queria ir embora. Você trabalha hoje? Letícia perguntou. Fernando olhou o relógio. Entro daqui a pouco. Ela assentiu, como se estivesse calculando algo. Então, a gente podia se ver de novo? A pergunta saiu simples, mas carregava coragem. Fernando respirou fundo. Ele queria dizer sim, sem pensar, sem hesitar, mas havia algo que sempre o puxava de volta. O trabalho, a responsabilidade, o risco. Eu queria, ele disse. E não mentiu. Mas minha rotina é meio complicada. Letícia sorriu de leve. Mas havia uma pequena decepção escondida. Eu entendo. E ela realmente entendia. Mas sentir era outra coisa. Mas isso não significa que a gente não possa tentar. Fernando completou. E dessa vez, o sorriso dela voltou. Mais leve, mais verdadeiro. Então tenta comigo. Ele ficou em silêncio por um segundo. Mas dessa vez, não foi dúvida. Eu vou. Eles caminharam até a porta, sem pressa, como se prolongassem o momento. Se cuida. Você também. Mas antes de ir, Fernando chamou. Letícia. Ela virou. Eu fico feliz de ter te encontrado de novo. Ela sorriu e respondeu. Eu também. Fernando entrou na viatura. Ligou o carro, mas ficou parado por alguns segundos, porque algo dentro dele tinha mudado, e ele sabia. Aquilo não era só coincidência. A mensagem chegou no fim da tarde, depois de horas sendo escrita, apagada e escrita de novo. Você está livre hoje à noite? Letícia leu, releu, e sem perceber, sorriu. Tô sim. A resposta veio rápido demais, e isso entregava tudo. Então deixa eu te buscar às 20 horas. Ela ficou olhando a tela por alguns segundos, como se aquilo fosse maior do que parecia. Tá acontecendo mesmo. Ela sussurrou para si mesma.
Letícia passou mais tempo do que o normal escolhendo o que vestir. Nada parecia certo. Ou talvez tudo importasse demais. Do outro lado, Fernando também não estava muito diferente. Olhou o relógio várias vezes, andou de um lado para o outro, tentando disfarçar algo que ele já sabia o que era: ansiedade. A campainha tocou. Letícia respirou fundo e abriu. Fernando estava ali, mais sério do que o normal, mas o olhar entregava. Oi, oi. Por um segundo, nenhum dos dois sabia o que fazer. Até que ela sorriu, e isso quebrou tudo. Eles não foram para um lugar sofisticado. Nem precisavam. Era simples, mas certo. A conversa começou leve, mas logo ficou profunda. Por que você virou policial? Fernando ficou em silêncio por um instante. Porque eu queria fazer diferença. Ele olhou para ela. Mesmo que às vezes pareça que não faz. Letícia assentiu. Você fez naquele dia. Silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio cheio de significado. E você? Ele perguntou. Por que você é assim? Ela riu de leve. Assim como? Forte, mas ao mesmo tempo, parece que sente tudo demais. Ela ficou em silêncio, porque eu já aprendi que quando a gente não sente, a gente não vive. Fernando desviou o olhar por um segundo, como se aquilo tivesse acertado em cheio. O tempo passou, rápido demais. Na volta, o silêncio voltou. Mas agora era confortável. Eles pararam em frente à casa dela. Eu gostei de hoje, Letícia disse. Fernando assentiu. Eu também. Mas ninguém saía. Ninguém queria encerrar. Eles se olharam, mais próximos do que antes. Mas Fernando recuou. Te levei, quase imperceptível. Boa noite, Letícia. Ela sentiu, mas não demonstrou. Boa noite, Fernando. Ela entrou, mas dessa vez não foi só uma despedida. Fernando não dormiu direito. A imagem dela, o sorriso, as palavras, tudo voltava. Mas não era só isso. Era o momento. O momento em que ele quase ficou, quase se aproximou, quase deixou acontecer. Mas não deixou. Na manhã seguinte, Letícia acordou com o celular na mão, sem mensagem. Ela tentou não pensar muito, mas pensou. Ele mudou? Ou pior, ele se afastou? Do outro lado, Fernando olhava a tela do celular. Mensagem aberta. Não enviada. Eu queria ter ficado mais... Ele apagou, respirou fundo e guardou o celular. Dias começaram a passar. As mensagens diminuíram. As respostas demoravam mais. E Letícia começou a sentir aquilo que ela mais temia: distância. No outro dia, Letícia estava na janela, chovendo lá fora. Silêncio dentro e uma pergunta que não saía da cabeça. Eu senti sozinha? Fernando estava em uma ocorrência, mas não estava totalmente ali. Porque, pela primeira vez, ele não estava fugindo de perigo. Estava fugindo de algo muito mais complicado. Sentimento. O celular vibrou. Aconteceu alguma coisa? Fernando olhou, ficou parado, pensando. E pela primeira vez, ele teve que escolher. Responder. Ou se afastar de vez. A mensagem ainda estava ali, na tela, esperando. Aconteceu alguma coisa? Fernando leu, mais de uma vez. O dedo pairava sobre o teclado, mas não se movia, porque ele sabia que qualquer resposta mudaria tudo. Do outro lado, Letícia não tirava os olhos do celular. Minutos. Viraram meia hora. Depois, 1 hora. Nada. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, mas aquela sensação, ela a conhecia. A mesma de sempre. Quando alguém começa a se afastar, sem dizer nada, ela digitou. Se você não quiser mais, só fala. Enviou, sem apagar, sem pensar 2 vezes. Fernando viu a mensagem chegar. E aquilo pesou, porque não era só uma mensagem. Era um limite. Uma linha que não dava mais para ignorar. Ele passou a mão no rosto, fechou os olhos por um segundo e, finalmente, digitou. Não é isso. Eu só não sou bom com isso. Letícia leu e sentiu.
Não era rejeição, mas também não era segurança. Com o quê? Demorou, mas a resposta veio. Sentir demais. Silêncio. Ela olhou aquela frase, como se estivesse tentando entender além das palavras, e então respondeu. Eu não acho que isso seja um problema. Fernando ficou parado, porque para ele sempre foi. Para mim é. A conversa parou ali, mas não porque acabou, e sim porque nenhum dos dois sabia como continuar. O dia amanheceu mais silencioso do que o normal. Letícia não mandou mensagem. Fernando também não. Mas o silêncio, dessa vez, não era confortável. Era pesado. Letícia tentou se distrair. Trabalho, afazeres, qualquer coisa. Mas a mente sempre voltava. Na conversa, na forma como ele disse. Eu não sou bom com isso. Ela sussurrou. Então aprende. Fernando estava sentado, olhando relatórios, mas não lia nada. A mente estava longe. Pela primeira vez, ele não estava evitando só o sentimento. Estava evitando ela. E isso incomodava. Até que o rádio tocou. Ocorrência em andamento. Possível situação de risco. Rua das Acácias. Fernando congelou por um segundo. Rua das Acácias. O mesmo lugar onde tudo começou. Ele chegou rápido, o coração acelerado. Mas não era só pela ocorrência. Era outra coisa. Intuição. Quando ele desceu da viatura, viu uma pequena multidão. E no meio, ela, Letícia, discutindo com alguém, visivelmente nervosa. Fernando se aproximou rápido. Letícia! Ela virou, e quando viu ele, algo mudou. Alívio, misturado com tensão. Fernando! A situação não era grave, mas poderia ter sido, e naquele momento, isso não importava, porque o que realmente importava era o que estava ali, entre eles. Você tá bem? Tô. Mas a voz dela não era firme. Fernando respirou fundo. A gente precisa conversar. Ela ficou em silêncio por um segundo. Precisa. Eles se afastaram um pouco da movimentação. E, finalmente, sem celular, sem distância, só os dois. Por que você se afastou? Letícia perguntou. Direto, sem rodeio, Fernando olhou para ela. E dessa vez, não desviou. Porque eu senti silêncio, e isso me assustou. Ela deu um passo mais perto. E fugir resolve? Ele não respondeu, porque sabia que não. Eu não quero alguém perfeito, Fernando. Ela disse firme. Eu quero alguém que tente. Aquilo ficou no ar. Pesado. Real. E pela primeira vez, Fernando não teve para onde fugir. O silêncio entre eles não era mais fuga. Era decisão. Fernando ainda olhava para Letícia, como se estivesse, pela primeira vez, parando de correr. Eu não sei fazer isso direito, ele disse, sem desviar o olhar. Letícia respirou fundo, mas não recuou. Ninguém sabe. Ela respondeu, calma, mas firme. A diferença é quem tenta e quem desiste. Aquilo bateu. Forte. Fernando deu um passo mais perto. Devagar, como se cada movimento fosse pensado. Eu não quero desistir. A voz saiu mais baixa, mas mais verdadeira do que qualquer outra coisa que ele já tinha dito. Letícia sentiu, e dessa vez não teve dúvida. Então não desiste. Silêncio. Mas agora, carregado de algo novo. O mundo ao redor parecia distante. O barulho da rua. As pessoas. Tudo desapareceu. Só restava eles. Fernando levantou a mão. Hesitou por um segundo, mas não recuou. Encostou de leve no rosto dela. E, naquele momento, Letícia fechou os olhos. Não por medo, mas porque confiava. Eles se aproximaram. Devagar, sem pressa. Mas antes que acontecesse, unidade 12, prioridade máxima. O rádio interrompeu. Brusco. Real. Fernando fechou os olhos por um segundo, frustrado. A realidade sempre voltava. Ele se afastou. Eu preciso ir. Letícia assentiu. Mas dessa vez, não era decepção. Era entendimento. Eu sei.
Mas antes dele sair, ela segurou a mão dele. Só não some de novo. Fernando olhou para ela e respondeu: Eu não vou. A sirene cortava a noite, de novo. Mas agora, Fernando não era o mesmo, porque pela primeira vez, ele não estava indo só como policial, estava deixando alguém para trás. E isso mudava tudo. A situação era tensa. Discussão. Possível ameaça. Fernando agiu rápido, focado, como sempre. Mas havia algo diferente. Cada decisão, cada movimento, vinha acompanhado de um pensamento. Eu preciso voltar. Letícia estava em casa, mas não estava em paz. Ela andava de um lado para o outro, o celular na mão, sem mensagem, sem notícia. E o medo começava a aparecer. Ele está bem! Fernando estava no meio da ação. A tensão aumentava, mas ele manteve o controle, porque agora ele tinha um motivo além do dever. Depois de minutos intensos, a situação foi controlada. Ninguém se feriu. E pela primeira vez, Fernando respirou aliviado por um motivo diferente. Ele pegou o celular, pensou por um segundo, mas dessa vez não hesitou. Tô bem. O celular vibrou. Ela olhou. E ao ler, soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Que bom. Ela digitou. Mas não parou por aí. Eu fiquei preocupada. Ele leu. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Não era medo. Não era dúvida. Era algo novo. Algo que ele estava começando a aceitar. Eu também. Ele respondeu. A noite ainda estava viva. Mas dentro de Fernando, tudo estava diferente. Depois da ocorrência, ele não voltou direto para a delegacia. Não foi para casa. Não ligou o rádio. Ele só dirigiu, sem pensar muito no caminho. Mas, no fundo, sabia exatamente para onde estava indo. A cidade parecia mais silenciosa naquele horário. As luzes refletiam no asfalto molhado, criando um cenário quase parado no tempo. Fernando segurava o volante com firmeza, mas não era tensão, era decisão. Pela primeira vez, ele não estava fugindo. Ele estacionou. O motor ainda ligado, mas ele não desceu imediatamente. Ficou ali por alguns segundos, olhando para a casa, respirando fundo. Vai, ele disse para si mesmo. Desligou o carro e saiu. A campainha soou no silêncio da noite. Dentro da casa, Letícia não esperava ninguém. Ela olhou pela janela. E ao ver quem era, o coração acelerou, não de susto, mas de algo que ela já reconhecia. Ela abriu a porta. Fernando! A voz saiu surpresa, mais suave. Ele estava ali, com um olhar diferente, mais firme, mais presente. Eu precisava te ver. Não foi uma frase ensaiada, nem perfeita, mas foi verdadeira. Letícia não respondeu de imediato. Só deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. A porta se fechou e o mundo lá fora ficou distante. O silêncio voltou, mas dessa vez era carregado. Fernando deu alguns passos. Parou na frente dela, mais perto do que nunca. Eu fiquei pensando no que você disse. Ele começou. Sobre tentar. Letícia manteve o olhar nele, sem interromper. E eu percebi que eu sempre fui bom em enfrentar perigo. Ele deu um leve sorriso de lado, mas não em sentir. Silêncio. E eu não quero continuar assim. A voz dele falhou de leve, mas não recuou. Não com você. O coração de Letícia acelerou. Não era surpresa. Era confirmação. Então não foge. Ela disse. Baixo. Fernando deu mais um passo. Agora, não havia mais distância. Ele levantou a mão. Dessa vez, sem hesitar, tocou o rosto dela. Letícia fechou os olhos por um instante, sentindo, sem medo. E então, aconteceu. Sem pressa, sem exagero, só. Verdadeiro. Um beijo leve no começo, quase como uma pergunta. E quando ela respondeu, tudo mudou. O tempo desacelerou. O mundo desapareceu. Não era só um beijo. Era tudo aquilo que nenhum dos dois tinha conseguido dizer. Quando se afastaram, ainda estavam próximos, as respirações descompassadas, os olhares conectados.
Eu devia ter feito isso antes. Fernando sussurrou. Letícia sorriu de leve. Mas fez agora. Isso era o suficiente. O dia amanheceu diferente. Não por causa do sol, mas por causa do que tinha mudado. Letícia acordou mais leve, mas ao mesmo tempo pensativa. Porque quando algo finalmente acontece, surge uma nova pergunta. E agora? Ela pegou o celular. Uma mensagem já estava lá. Bom dia. Simples, mais significativo. Ela sorriu. Bom dia. Mas antes de guardar o celular, ficou olhando a tela por alguns segundos. Porque agora não era só sobre sentir, era sobre manter. Fernando estava sentado na sua mesa, mas não estava como antes. Havia algo mais leve nele, algo que seus colegas perceberam. Tá sorrindo sozinho agora. Um deles brincou. Fernando desviou. Nada demais. Mas era. Era muito. Mas como sempre, a realidade não demorou. O superior dele se aproximou. Fernando, preciso falar com você. O tom era sério. Surgiu uma operação. Fernando prestou atenção. Pode ser longa e perigosa. Silêncio. Você é um dos nomes. Fernando assentiu, mas dessa vez algo pesou, porque agora não era só sobre ele. O rosto de Letícia veio à mente, o sorriso, o olhar, o momento da noite anterior, e pela primeira vez, ele hesitou. Do outro lado, Letícia também sentia uma leve insegurança, não por falta de sentimento, mas porque ela sabia quem ele era. E o que vinha com isso? O celular tocou. Fernando. Ela atendeu. Oi, oi. A voz dele estava diferente, mais séria. A gente precisa conversar. O coração dela apertou de leve. Aconteceu alguma coisa? Silêncio curto. Pode acontecer. E naquele momento, Letícia entendeu. Nem todo problema vem depois. Alguns já vêm junto com o sentimento. O silêncio depois da ligação ficou pesado. Letícia ainda segurava o celular, mas a tela já estava apagada. As palavras dele ecoavam na cabeça dela. Pode acontecer. Ela sabia o que aquilo significava. Não era exagero. Não era drama. Era realidade. Ela caminhou pela casa sem rumo. Parou perto da janela, a mesma onde, dias atrás, ela se perguntava se estava sentindo sozinha. Mas agora era diferente. Agora ela sabia, e isso assustava mais. Por que tem que ser assim? Ela sussurrou. Fernando estava encostado na mesa, os braços cruzados, o olhar distante. A sala estava cheia. Planejamento, mapas, vozes. Mas ele não ouvia tudo, porque uma parte dele estava em outro lugar, com ela. O momento voltou. O toque, o silêncio, o beijo. E pela primeira vez, aquilo não trouxe só calma, trouxe medo, porque agora havia algo a perder. Quando começa? Fernando perguntou. Amanhã cedo. Pode durar dias. Ele assentiu. Mas por dentro, tudo estava mais pesado. Naquela mesma noite, Fernando foi até Letícia. Sem avisar, ela abriu a porta. E ao ver ele, não sorriu de imediato, porque já sabia. É sério, né? Fernando não tentou esconder. É. Silêncio. Mas dessa vez, não era confortável. Era tenso. Letícia cruzou os braços, tentando se manter firme. E você vai? Não era uma pergunta. Eu tenho que ir. A resposta veio direta, mas não fria. Ela desviou o olhar por um instante. Respirou fundo. Eu sabia que isso vinha junto com você. Fernando deu um passo mais perto. Eu não queria que você tivesse que passar por isso. Ela olhou para ele, agora com os olhos mais intensos. Mas eu tô. Silêncio. E não é justo você decidir isso por mim. Aquilo parou ele, porque ela estava certa. Eu não quero te perder. Fernando disse. Pela primeira vez, sem esconder. Letícia sentiu, mas não respondeu de imediato. Então volta. A frase saiu simples, mas pesada. Volta para mim. Fernando segurou o rosto dela.
com cuidado, como se fosse algo que pudesse quebrar. Eu vou voltar. Ela fechou os olhos por um segundo. Promete? Ele hesitou. Por dentro. Porque promessas, naquele trabalho, nem sempre eram justas. Mas mesmo assim, prometo que vou tentar. E naquele momento, era o mais verdadeiro que ele podia dar. Dessa vez, não foi leve. Foi intenso, carregado, como se cada segundo importasse. Como se fosse o último, amanhã chegou cedo demais. Fernando já estava pronto, fardado, sério, mas diferente. Porque dessa vez, ele não estava indo sozinho. Ele levava consigo tudo o que sentia. Ele olhou o celular. Uma última vez, sem mensagem, mas sabia que ela estava pensando nele. Assim como ele estava nela. Letícia não conseguiu dormir direito. Acordou antes do despertador. O coração inquieto. Ela pegou o celular. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Se cuida. Enviou. Simples, mas carregado de tudo o que ela não conseguiu dizer. O celular vibrou. Ele leu. E por um segundo, fechou os olhos. Sempre, respondeu. Viaturas. Movimento. Ordem. A tensão era visível. Fernando estava focado, mas não vazio, porque agora havia algo esperando por ele. As horas passaram devagar, muito devagar. Letícia tentou se ocupar, mas nada prendia. O silêncio da casa parecia maior do que nunca, sem notícias, sem mensagens. E isso era o pior, porque a mente começa a criar cenários, e nenhum deles era bom. Fernando estava no meio da ação. Movimentos rápidos, decisões imediatas. O perigo era real, mais próximo do que o normal. Um erro poderia mudar tudo. Um barulho, um movimento inesperado. Fernando reagiu rápido, mas por um segundo foi por pouco, muito pouco. A noite chegou. E nada. O celular permaneceu em silêncio. Letícia sentou no chão, encostada na parede, o olhar perdido. Fala comigo. Ela sussurrou. Fernando estava ali, cansado, respiração pesada, mas vivo. Ele pegou o celular, com as mãos ainda levemente trêmulas, pensou e digitou. Tô bem. O celular de Letícia vibrou. Ela pegou rápido. E, ao ler, os olhos encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio. Volta logo. Ela respondeu. Fernando leu. E dessa vez, não teve dúvida. Ele precisava voltar. A operação não terminou naquele dia. Ela continuou. Longa, cansativa e cada vez mais perigosa. Fernando já não contava mais as horas. O corpo estava no limite. A mente, ainda mais. Mas o que mais pesava não era o risco. Era a distância. Ele estava sentado encostado na parede. O colete ainda no corpo. O olhar distante. Ao redor, outros policiais tentavam descansar. Mas o ambiente era tenso demais para isso. Fernando pegou o celular. Sem muita esperança. Nenhuma mensagem nova. Mas ele abriu a conversa mesmo assim. Leu de novo. Volta logo. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Eu vou, sussurrou. Mas dessa vez, não era só uma promessa. Era necessidade. Letícia não conseguia dormir. De novo. A casa silenciosa. O relógio marcando cada segundo. Ela deitada, olhando para o teto. Mas a mente não parava. Imagens que ela nem tinha visto. Situações que ela só imaginava. E todas terminavam da mesma forma. Ela fechou os olhos com força. Para... Mas não parava. No dia seguinte, ela já não era a mesma. Cansada. Distante. Até no trabalho. Perceberam. Você tá bem? Ela forçou um sorriso. Tô sim. Mas não estava. Fernando estava em campo. Movimento tenso. Informações desencontradas. E então, o inesperado. Um disparo. O som ecoou forte. Tudo aconteceu rápido. Fernando se jogou no chão. O coração disparado. A respiração falhando por um segundo. Gritos. Ordem. Movimento. Mas ele estava bem. Por pouco. Muito pouco. Ele ficou parado por alguns segundos,
Não por medo, mas por perceber. Eu podia não estar aqui. E, naquele momento, não foi a profissão que veio na mente. Foi ela, Letícia. Ele se levantou, mas algo dentro dele tinha mudado de novo. Agora não era só sobre voltar. Era sobre não deixar aquilo destruir o que ele tinha encontrado. O dia passou, e dessa vez, Fernando não mandou mensagem. Não porque esqueceu, mas porque não sabia o que dizer. Como explicar que esteve tão perto de não voltar? Letícia percebeu. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, mais pesado, mais assustador. Ela pegou o celular várias vezes. Pensou em mandar mensagem, mas algo travava. E se? Ela nem terminou o pensamento, mas não aguentou. Fernando? Enviou. Esperou. Nada. Minutos passaram. Depois, mais. O coração acelerando. Ela levantou. Andou pela casa. Sem foco. A respiração ficando irregular. Isso não tá certo. O celular vibrou. Ela correu para pegar. Tô aqui. Curto. Simples. Mas não suficiente. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Dessa vez não ia ignorar. Fernando olhava a tela. Sabia que não dava mais para fugir. E então, digitou. Quase deu errado hoje. Letícia leu e sentiu o mundo parar por um segundo. Quase, ela repetiu. Como assim quase? Fernando respirou fundo. Tiro, confusão, eu estava perto. Silêncio. Letícia sentou. O corpo mais fraco, mas a mente mais clara do que nunca. Eu não sei se eu consigo viver assim. A mensagem foi enviada. Sem volta. Fernando leu. E dessa vez, foi ele quem ficou sem reação. Porque aquilo era exatamente o que ele temia. Eu também não sei se consigo te perder. Ele respondeu. E ali não havia mais fuga. Só verdade. Então, o que a gente faz? Ela perguntou. E essa pergunta não tinha resposta fácil. Fernando ficou olhando a tela por muito tempo, porque agora não era mais sobre sentimento. Era sobre escolha. Uns dias depois, a porta de Letícia estava aberta, e o silêncio entre eles dizia tudo. Fernando estava ali, de verdade. Não como antes. Não dividido. Presente. Letícia segurava a maçaneta, mas não fechava, nem a porta, nem o momento. Eu voltei. Ele repetiu, mais firme. Ela respirou fundo, o coração acelerado. Mas agora, não de medo. Eu vi. A resposta foi simples, mas carregada. Fernando deu um passo à frente, mas não invadiu o espaço dela. Eu fiquei esse tempo todo tentando entender. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Algo raro. Se eu estava fazendo o certo. Letícia manteve o olhar nele. E tava. A pergunta veio direta, mas sem agressividade. Só verdade. Fernando negou com a cabeça. Não. Silêncio. Mas dessa vez. Não era desconfortável. Era necessário. Eu achei que te afastar ia te proteger. Ele continuou. Mas só me mostrou que não dá para proteger alguém se afastando. Letícia sentiu, mas não interrompeu. Eu não quero uma vida sem risco. Ele disse, mas também não quero uma vida sem você. Aquilo ficou no ar. Simples, direto, verdadeiro. Letícia deu um pequeno passo para frente. Agora, mais perto. Eu não quero alguém que fuja quando fica difícil. Ela disse, calma. Eu quero alguém que fique. Fernando não hesitou dessa vez. Então eu fico. Ela olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse confirmando, sentindo. E então? Então fica. Um sorriso leve apareceu, não explosivo, mas verdadeiro. Fernando se aproximou mais, agora sem dúvida, sem medo. Ele segurou a mão dela e ela não soltou. A manhã chegou mais leve, pela primeira vez em muito tempo, sem peso. Fernando estava ali, sentado no sofá, olhando ao redor, não como alguém de passagem, mas como alguém que escolheu ficar. Letícia preparava café, movimentos simples, mas com uma calma diferente. Ela olhou de longe e sorriu, porque agora
Não era mais dúvida. Era certeza. Você sempre acorda cedo assim? Fernando perguntou. Só quando vale a pena. Ela respondeu, com um leve sorriso. Ele riu. Baixo. Ele se levantou. Caminhou até ela, sem pressa, sem intenção. Só natural. Parou ao lado dela. Eu ainda vou ter dias difíceis. Ele disse. Eu sei. Ela respondeu, sem hesitar. E eu ainda vou ter medo. Ela completou. Fernando assentiu. Mas a gente pode enfrentar isso junto. Ele segurou o rosto dela. Deliver. Não com urgência, mas com certeza. E a beijou. Dessa vez, sem interrupções, sem pressa, sem medo. O mundo lá fora continuava o mesmo. Sirenes, rotina, riscos. Mas ali, entre eles, algo tinha mudado. Eles não eram perfeitos, mas eram reais. E escolheram ficar. O tempo passou. Não rápido, mas do jeito certo. Sem pressa, sem atalhos. Fernando e Letícia aprenderam, aos poucos, que amar não era só sobre sentir. Era sobre construir. O dia estava claro. Nada extravagante. Nada exagerado. Só o essencial. Fernando estava de frente para ela, mais nervoso do que em qualquer operação que já enfrentou. Letícia sorria. Calma, segura. Prometo ficar. Ele disse, sem roteiro, sem ensaio, mesmo nos dias difíceis. Os olhos dela brilharam. E eu prometo não soltar. Ela respondeu. Mesmo quando der medo. Simples, mas com significado, porque não era sobre perfeição. Era sobre escolha. Todos os dias. A casa mudou. Fotos nas paredes, risos espalhados pelos cantos. E o silêncio já não era vazio. Era paz. O choro ecoou pela casa. Fernando entrou no quarto, meio perdido. Eu acho que ele não gosta de mim. Letícia riu baixo. Ele puxou você. Dramático. Fernando pegou o bebê com cuidado, ainda inseguro, mas aos poucos se acostumando. Ei, eu tô aqui. A voz saiu baixa. E como mágica, o choro diminuiu. Letícia observava, em silêncio, com aquele sorriso que diz tudo. Os três ali, simples, juntos, sem pressa, sem medo. Fernando olhou para Letícia. Eu quase perdi isso tudo. Ela se aproximou, mas você voltou. Silêncio. Mas agora, um silêncio leve, completo. Algumas histórias começam com medo, passam pelo silêncio, quase se perdem no caminho. Mas quando duas pessoas escolhem ficar, o amor não só permanece, ele cresce e se transforma em tudo aquilo que um dia parecia impossível. E no fim, depois de tudo que eles passaram, eles entenderam que o amor não é sobre não ter medo. É sobre escolher ficar, mesmo com ele. Algumas histórias acabam, mas outras continuam em cada escolha que a gente faz. E se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu cada momento junto com eles, se inscreve no canal. Porque aqui, cada história é feita para fazer você sentir.